Afinal, quanto que dá para ganhar por mês vendendo na Shopee, no Mercado Livre e em outros marketplaces? Fala vendedor, eu sou Luan Moreno, sou especialista em vendas na Shopee, Mercado Livre, Amazon, Marketplaces, e o vídeo de hoje eu vim fazer de um jeito diferente. Vim responder para você quanto que dá para ganhar, quanto que ganha por mês um vendedor de Marketplace, né? Que é o que eu falo aqui no canal, que é eu, por exemplo. Porque você tem essa dúvida, eu sei que você tem, você quer saber quanto dá para ganhar, porque você quer chegar nesse negócio, você quer abrir um negócio assim. Então eu vim aqui responder para você. Então hoje não vai ser tutorial, não vai ser passo a passo, não vai ser como fazer algo, tá? Vai ser mais direto ao ponto, né? Vai ser quanto que dá para ganhar. Então, antes de falar quanto que ganha um vendedor de Marketplace, eu quero pedir aquele velho favorzinho. Deixa seu like e se inscreva aqui no canal, porque daí ajuda eu crescer e trazer mais e mais conteúdo para você, aquela velha história. Então deixa seu like aí, que eu vou trazer uma grande visão aqui para você hoje e vai valer a pena, porque o vídeo de hoje tá legal, que eu vou responder coisas interessantes que você não sabia. Eu vou falar a realidade de um vendedor de Marketplace. Roda a vinheta, né? A gente não vai para a tela do computador, então roda a vinheta. Então, para começar, para a gente responder essa pergunta de quanto ganha um vendedor de Marketplace, eu quero dividir, então, no início, né, entre dois tipos de vendedores, que eu vejo que é a grande realidade do mercado que eu converso, eu vivo e eu tenho experiência. Existe o vendedor profissional e o vendedor que é não profissional. Mas calma, não me xinga, não fica bravo comigo, eu não quero dizer que o não profissional não seja um bom vendedor. Tá? Por quê? Porque o não profissional é alguém que está começando e ainda não profissionalizou a operação. O cara pode ser muito grande, pode ganhar muito dinheiro, mas ele ainda não está profissionalizado, tá? Então, qual que seria a diferença desses dois tipos de vendedor? Porque o vendedor profissional, ele vai ter mais potencial de escala, tá? Então, o Marketplace é uma plataforma onde você ganha muito dinheiro vendendo muito. Ele tem potencial de escalar de norte a sul do Brasil. O vendedor profissional, ele vai ter CNPJ, ele vai ter sistema, né? Ele vai ter uma operação, ele vai ter, tipo assim, às vezes funcionário, vai ter um depósito para guardar os produtos e vender de norte a sul do Brasil, ele vai ter várias parcerias, integrações, né? Ele não depende de um só canal, às vezes ele já tem um site, já tem um Instagram, já tem uma marca própria, entendeu? Esse vendedor eu digo que é o profissional. O não profissional é o cara que vende, né, ganha dinheiro, porém ele está na casa dele, ele trabalha sozinho, ou às vezes com o filho, com a esposa, com o cunhado, com alguém assim, ou sempre sozinho. Ele compra, ele envia, ele atende, ele emite nota, ele embala, enfim, ele faz tudo. Então esse cara, ele ganha dinheiro, às vezes a margem é até maior, porém ele tem menos escala. Então o vendedor não profissional, ele tem menos escala. Vendedor muito profissional, né, ele tem mais escala. Então, sim, né, dá para ganhar mais sendo profissional. Então, esse ponto que eu queria separar, tá? Depende muito quanto ganha, porque às vezes a pessoa vende na casa dela e 100% do que dá de lucro ela pega para ela, porque ela não tem despesa com aluguel, né, ela não tem nenhum gasto com funcionário, então é para ela. Já o cara profissional, ele vai enxergar as vendas de Marketplace como uma empresa, como uma operação. E aí essa operação, ela tem, né, algumas regrinhas que é o que eu vou falar a seguir. Então agora, no segundo ponto que a gente tem a analisar é qual que é o modelo de negócio do vendedor de Marketplace. Existem três grandes modelos, existem mais, mas os três principais são revendedor, né, que é o cara que compra de um atacadista, um fabricante e revende a mercadoria. Tem o importador, é o cara que vai trazer produtos do exterior e da China e vender aqui no Brasil. E tem o fabricante, que é o próprio cara que produz, ele mesmo vende na internet. Ah, qual que é melhor, qual que é pior? Na verdade, não existe um melhor e pior, mas existe você ser muito bom naquilo que você está fazendo. Se você for um fabricante e vendedor, se você for muito bom, você vai ganhar muito dinheiro. Se você for importador e vendedor, você vai ganhar muito dinheiro se você for bom. E um revendedor também ganha muito dinheiro. O mais fácil de começar é o revendedor, que é a grande maioria e onde todo mundo começa e eu faço. Então, assim, para a gente falar quanto ganha, depende se ele está na casa, é um vendedor não profissional, é um vendedor profissional e qual que é o modelo de negócio. Ele compra e revende, ele importa ou ele fabrica. Então, isso é muito importante a gente analisar, porque daí a gente entra no coração dessa aula, que é a margem de lucro. Então, vamos falar de margem de lucro e entender quanto que ganha um vendedor de Marketplace. A gente já viu
sobre profissional e não profissional. Profissional tem o potencial de vender muito, não profissional ele vende menos, porém ele não tem despesa e ele está feliz vendendo na casa dele e vida que segue, não tem nenhum erro. A gente já viu sobre 3 modelos de vendedor marketplace, os 3 principais: revendedor, importador e fabricante, e aí a gente chega agora na margem de lucro. Por quê? Cada modelo de negócio tem uma margem de lucro. Então assim, vamos falar de números, que esse ponto você quer saber números. Revenda vai ter uma margem de contribuição, não é o lucro líquido, um lucro bruto para a empresa, né? Ideal de 15%, mas ultimamente eu sinto que vem caindo, tá? Porque o imposto aumenta, concorrência aumenta, então vamos pensar de margem de contribuição entre 10 a 15. Tem produtos que tem 20, 25, tem sim. É normal, tá? Mas eu vejo que a grande realidade do mercado tá numa margem de contribuição entre 12, 10 e 15, tá? Eu vejo diariamente isso, tá? Se você tem uma margem maior, você comenta aí. O importador, ele vai ter uma margem maior ainda. Ele vai ter margem superior a 20, 25, 30, 35%, né? Ah, Lua, nossa, compensa importar? Sim, só que importar é um outro modelo de negócio, tem que lidar com burocracia, tem que trazer da China, tem que nacionalizar, pagar imposto, pagar à vista adiantado, ter caixa para isso, receber lá na frente. Então, assim, dá margem maior, porém é um outro modelo de negócio. E o fabricante, ele tem margens superiores, né, a 25%, 30%, depende muito aí do produto, do ramo, mas as margens são maiores. Então, assim, a gente vê que o revendedor é quem tem a margem mais espremida. Então, agora que a gente já abordou tudo, a gente consegue de fato dizer quanto que ganha, né, um vendedor de marketplace. O vendedor, então, revendedor, que é a grande maioria, que é como eu, né, mas eu tô saindo disso. A gente tem uma margem de 10 a 15%, que seja 12%, 13%, enfim. Se a gente vender 100 mil, vai sobrar para a empresa quanto? Entre 10 mil e 15 mil de lucro bruto. Mas é aí que vem várias pessoas e confundem, né? Por quê? Porque tem gente que vende na casa com margem de 15%, aí conseguiu vender 100 mil na casa. Aí ele fala, eu tenho um lucro de 15 mil, mas esse 15 mil é da empresa dele, só que a empresa dele não tem despesa e ele é o único funcionário, então acaba que os 15 mil é dele, entendeu? Dá para ganhar isso dentro de casa, dá sim, tranquilamente, depende muito do produto, do espaço de sua casa, mas dá sim, eu já vi e sei de negócios que tem essa margem trabalhando de casa. Agora, o cara que tem uma operação, tem funcionário, né, e às vezes vende, sei lá, 300 mil, tem 2 funcionários, 3 funcionários, e tem uma margem de 15%, a empresa vai ter um lucro de 45 mil. Só que é a empresa que tem um lucro de 45 mil, não é o empresário. E muita gente erra aí, porque desses 45 mil, ele vai tirar o que? Custo de aluguel, de mão de obra, né, tipo assim, os funcionários, contador, ele vai ter muitos custos. E aí vai sobrar uma margem lá embaixo, que é uma margem líquida, né, que em torno, né, a margem líquida final é em torno aí de, a realidade do mercado, de 5 a 10% para revenda, tá? Uma margem líquida de 5 a 10%. Então, quanto que ganha um vendedor de marketplace? Vamos lá, se o cara vende assim 500 mil, ele já deve ter uma operação um pouco mais profissional, aluguel e tal, e já tem aí funcionários. Se ele tiver uma margem de 8%, o que para o modelo de negócio de marketplace, não acho que seja um absurdo, uma margem líquida final de 8%, e se ele vendeu 500 mil, ele pode ganhar 40 mil, entendeu? Ah, mas Lua, o cara vende 1 milhão. Às vezes ele vende 1 milhão, mas tem uma margem espremida de 5%. Então, às vezes pode sobrar um lucro líquido de 50 mil, ou às vezes 6%, sobra 60 mil, entendeu? Então, é esse raciocínio que um vendedor pode ganhar. Só que acontece o seguinte, para você de fato ganhar dinheiro, você vai ter que ter um salário que chama Prolabore. Então você vai pegar um lucro todo mês. Se a sua empresa deu, por exemplo, 30 mil, às vezes você pega 10 mil para você de salário. Isso chama Prolabore, é o salário do sócio. Então assim, o empresário que vende aí no marketplace, ele pode estar lucrando muito mais, mas ele está ganhando menos porque ele está deixando lucro na empresa, entendeu? E tem muita gente que às vezes, sei lá, põe margem de 10%, vende tipo assim 200 mil, dá 20 mil de lucro bruto, ele paga 5 mil de despesa, né? Tipo 5, 10 mil de despesa, pega 10 mil para ele e não reinveste na empresa. Isso é muito comum, tá? Então assim,
você agora consegue fazer as contas aí de quanto ganha, né? Vamos pensar que você tem um lucro líquido aí de 8%, né? Algo que dá para ter. Vendeu 300 mil, às vezes dá para você ganhar aí entre 20 e 25 mil, entendeu? Ah, vendi 1 milhão, dá pra, mas eu não consigo ter 8%, porque o meu imposto aumentou, né? Eu tô em outro regime tributário. Então, às vezes você consegue ganhar aí tipo 5% de 1 milhão, 50 mil, 6%, 60 mil. Ah, Luan, não, eu tô importando, cara, eu tô vendendo 400 mil, mas para mim sobra 15 líquido. Então, vendeu 400 mil importando, pode sobrar 60 mil líquido, entendeu? Então, assim, é essa a realidade do vendedor marketplace. Alô, eu sou fabricante, sou uma empresa pequena aqui, um fabricante, eu tenho uma fábrica, eu já vendo no marketplace e tal, eu vendo 100 mil no marketplace, mas eu tenho uma margem bruta lá de 25%. Mas aqui é só uma operação à parte, eu tenho pouca despesa, um funcionário só vendendo, porque eu já tenho os funcionários da fábrica, e aí me sobra 20% líquido. Então a pessoa vendendo 100 mil lucra 20 mil, entendeu? Então eu tô te falando situações reais do mercado para você saber quanto dá para ganhar. A pessoa que está começando na casa dela, né, ela pode ter uma margem de 10, 15%, ela vende 50 mil, por exemplo, aí ela vai, tipo assim, não vai ter despesa, entendeu? Ela vai gastar um pouco com embalagem, né? Ela tá na casa dela, vai, se tiver, gastar um pouco com contador, e aí ela, tipo, se ela vender com 15%, vender 50 mil, ela pode ganhar aí, tipo, 7 mil reais, por exemplo, entendeu? 7.500, 6 mil reais, entendeu? Que já é um salário. E essa é a maior realidade no mercado. Os maiores vendedores são aqueles que vendem, tipo, menos, né? Entre 30, 50, 60 mil, assim, 20 mil por mês, 40 mil, 70 mil dentro de casa e tem uma margem de 10%, 15%. Então, se o cara vende 70 mil com 10%, 7 mil reais de lucro, entendeu? Então, os vendedores trabalham dentro de casa com essa margem, revendendo, com uma operação simples e enxuta, ganhando um salário bom por mês, entendeu? Por isso que eu quis dizer para você, existe o vendedor profissional e o não profissional. E aí você tem que ver o modelo de negócio e você consegue estimar a margem de lucro dessa operação para saber quanto que a pessoa põe no bolso. Agora sim, para a gente concluir, o que eu acho? Eu não vou falar quanto que eu ganho, né? Porém, eu acho que o marketplace, ele revendendo, eu já estou meio que parando de só revender. Eu acho que revender é para começar. Eu acho que o marketplace não é ele que vai te deixar muito rico, tá? E uma coisa que eu aprendi, o marketplace ele vai te dar uma boa qualidade de vida. Dá para você ganhar muito bem. Dá para você ganhar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mil, 200 mil por mês? Dá, tá? E isso é extraordinário, tá? Eu não vou dizer que eu não ganho isso daí, tá? Mas é bom, ok? Só que o modelo de negócio que mais traz dinheiro é quando você cria uma marca, você agrega valor no produto, você usa mídias, você tem o seu site. Então todo mundo que eu conheço que ficou multimilionário vendendo no e-commerce, né, eles têm um site próprio. E aí dentro desse ecossistema, o site dele, ele vende do marketplace. E aí ele ganha uma bolada. Então tipo assim, vamos supor, tem pessoas aí que faturam 1 milhão no site com margem de 30%, ganha 300 mil por mês, entendeu? Então assim, o modelo que mais ganha dinheiro no e-commerce é você trabalhar com um site próprio. Ah, Lua, mas é difícil. É difícil? É muito mais difícil. Mas é melhor começar com o marketplace. O marketplace é mais fácil porque ele faz o marketing para você. É só você comprar, fazer um bom anúncio e despachar. E repor estoque. De forma geral é isso, né? Então assim, dá para ganhar dinheiro? Quer mudar de vida? Quer ganhar mais dinheiro? Quer sair do seu emprego? Quer ter uma renda extra? Marketplace, tá? Ah, tô vendendo marketplace, tô cansado, quero um negócio mais profissional, muito mais estruturado, muito mais escalável. Você vai criar uma marca, vai ter suas mídias, você vai ter o seu site, vai ter seus influenciadores, investir em tráfego e tal. Aí sim você vai ter um negócio mais escalável, com mais margem e que não depende da guerra de preço do marketplace.